Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, segunda edição do noticiário esportivo do Vascão da Gama, aqui pelo canal do Laureano. E olha só, meus amigos, a gente vai falar muito aí sobre o Campeonato Brasileiro. O Vasco ali a 2 pontinhos da Copa Sul-Americana. Já pensou se o Vasco da Gama se classifica para uma competição internacional no próximo ano? Esse ano que era dado aí como perdido, futebol muda. A gente vai falar também muito aqui sobre a situação de jogador saindo do Vasco da Gama. Será se a gente vai ter uma debandada aí no final do Campeonato Brasileiro? E vamos falar por demais aqui também sobre a situação do Maracanã, porque hoje o governo do estado lançou o edital do Maracanã e olha, a licitação aí que está prevista para o primeiro semestre de 2024. E a gente vai falar muito aqui também sobre as eleições do Vasco da Gama. Então tem muito assunto. Mas sabe uma coisa que me deixou triste hoje? Vou até fechar o semblante aqui. A gente tomou conhecimento que o ônibus que estava, o Sub-14, time que foi campeão do Brasileirinho, pegou fogo. Aí a gente toma conhecimento, graças ao nosso bom Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os meninos já tinham desembarcado. Agora, é uma vergonha o Vasco trabalhar com uma empresa terceirizada, essa 777 aí que se diz milionária, porra, fazer as crianças aí, fazer um trajeto tão longo, cara, para Minas Gerais, porra, pelo amor de Deus, cara, olha, porra, entrou um aporte aí, compra ônibus novo, mano. Faz uma parceria aí. Que vergonha. Vou reclamar aqui sim. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas você vê como que essa empresa trata o Vasco da Gama e como essa diretoria de merda também trata. Papai do céu deu livramento. Olha, Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama na 16ª colocação com 30 pontos. Olha, com 30 pontos também está o Goiás, o Santos e o Vasco da Gama. O Vasco ali no critério de desempate, ali, salto de gols e também vitórias, está fora ali da zona do rebaixamento na 16ª colocação. E o Vascão, né, ao mesmo tempo que almeja deixar essa zona da confusão, tenta fincar a bandeira ali na Copa Sul-Americana. Por quê, pessoal? O Vasco está a 2 pontinhos ali da Copa Sul-Americana. Hoje, para vocês terem uma ideia, o craque Neto, ele cravou e disse assim, ó, o Vasco vai fazer mais pontos do que o Corinthians. O Vasco está arrebentando no segundo turno. Será? Bom, mas com relação à situação entre Vasco da Gama e Flamengo, né? Todos os ingressos vendidos. Por falar sobre ingressos vendidos, a partida do Vasco contra o Internacional já tem cerca de 10 mil ingressos vendidos até o momento. De noite vai acabar os ingressos, pode ter certeza disso. Bom, e aquilo, o Vasco tem problemas, tá? Porque o Vasco está tentando correr contra o tempo, a situação não é tão simples assim, envolvendo o jogador Rossi, né? O Rossi está fazendo ali aquele tratamento ali intensivo, aquele intensivão ali, para ver se melhora a musculatura da coxa, mas não sabemos se ele terá condição de jogo. A situação do Marlon deu uma melhorada, né? E a gente vê com uma probabilidade maior dele estar
aí à disposição do Ramon Dias, certo? Graças a Deus, menos mal, a gente vai contar com Paulinho e Medel, isso mesmo, certo? E acho que o Vasco, principalmente aí com o retorno do Paulinho, ganha e ganha muito no meio campo. Bom, e a gente tomou conhecimento hoje, notícia vinda lá de São Paulo, que o São Paulo tem muito interesse em contar com o Gabriel Peck. A gente tomou conhecimento através da assessoria de imprensa do Gabriel Peck, né, o staff, que o Gabriel Peck não sai para clubes brasileiros. Mas será lamentável no final do ano a gente ver uma debandada aí, jogadores saindo do Vasco. Que o Ramon Dias construiu uma espinha dorsal, né? E a gente perder aí alguns jogadores aí, a gente não poderia perder o Peck não. Mas para pagar a conta, né? A gente sabe que essa empresa aí é uma empresa aí, ó a luz, ó a luz, ó a luz. Até essa empresa é meio fodida, né? 777 Parques, ou é fodida, então a situação fica difícil. Sobre a situação aqui do edital do Maracanã, tá? Saiu hoje, o governador do estado do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, lançou hoje. E eu achei legal esse edital aí, porque todos os clubes do Maracanã terão que pagar o mesmo valor de aluguel. Como assim legal, Laureano? O Vasco hoje, você sabia que ele, para jogar no Maracanã, ele paga R$250 mil, enquanto a dupla Flamengo e Fluminense paga 90 mil. Hoje custa mais caro, quase 3 vezes para o Vasco jogar no Maracanã do que para Flamengo e Fluminense. Isso vai acabar e, segundo o edital aí, não haverá preferência na licitação do Maracanã, licitação que vai acontecer aí até o primeiro semestre de 2024. Enquanto isso, o Flamengo fica usando o TPU aí, o termo de permissão de uso, até o mês de dezembro, perfeito? Foi renovado pela 10ª vez, uma vergonha. Bom, e sobre a situação aí da eleição do Vasco, foi judicializado, tinha que ser judicializado, não tem jeito, porque essa eleição online aí, pelo que a gente tomou conhecimento hoje, tem muito vício nessa listagem de sócios do Vasco. Tem pessoas que não eram para estar ali, certo? E o seguinte, a gente, para não ter voto fantasma, tem que ter essa eleição aí de forma presencial. E hoje, às 21h30, o Sérgio Frias estará aqui conosco na nossa live, certo? Para que a gente possa efetivamente debater muito sobre esse assunto, porque olha, tá pegando fogo. Inclusive aí o Júlio Brandt, tá? Já vai se unir aí com o Pedrinho. O que eu falei para vocês? Vão se unir aí e é tudo a mesma coisa, gente. É tudo farinha do mesmo saco, certo? Lamentável. Bom, agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!